Dado esse entendimento da escola cínica, que foi também uma escola socrática menor, vamos enfim ao estudo da escola cirenaica, que será a última da nossa escola socrática menor que estudaremos aqui, certo? A escola cirenaica ela é uma escola, no mínimo, interessante, porque ela propõe um pensamento um pouco tanto quanto diferente, né? E basicamente ela vai ter como seu fundador, como seu principal artífice, como seu principal expoente, como seu principal pensador, como seu principal escritor, será o Aristípio de Cirene. Né? Aristipo de Cirene. O Aristipo de Cirene, ele vai fundar essa escola cirenaica, né? Por isso daí vem o nome escola cirenaica. E ela, de certo modo, essa escola pode ser considerada uma escola hedonista, tá? Que ponham aspas nesse hedonismo, mas é uma escola muito baseada nessa questão do prazer. A escola cirenaica, ela vai se basear bastante em Sócrates, é verdade, mas ela também tomará base no pensamento de Protágoras, que era um sofista que nós estudamos também, caso não tenham visto, vejam as aulas anteriores aí sobre os sofistas, onde eu explico o pensamento de Protágoras. Mas basicamente um dos pontos do pensamento de Protágoras, que era esse famoso sofista, um dos pontos da filosofia dele era que somente as sensações nos dão conhecimento seguro sobre as coisas da natureza, sobre as coisas do mundo externo, certo? Então o Aristipo de Cirene, que é esse fundador da escola cirenaica, ele vai pegar esse pensamento do Protágoras e vai concluir o seguinte: olha, já que somente a sensação nos dá conhecimento seguro, o Aristipo, então, ele vai concluir que as sensações são o objetivo de toda a conduta ética humana. E é por isso, e agora vocês vão entender, né, que ele fundou, vamos dizer assim, uma escola filosófica hedonista. Por quê? O Aristipo ele vai distinguir que existem dois tipos de sensações. E essas sensações vão variar segundo esses dois tipos, segundo a forma como se dá o movimento para que ocorram essas sensações. Segundo ele, existem as sensações bruscas, que são originadas a partir dos movimentos físicos brutos, né? E a gente tem também as sensações leves, que são as sensações que são geradas por movimentos leves, né? Bem auto-intuitivo, bem intuitivo mesmo. Segundo o Aristipo de Cirene, as sensações bruscas são as sensações que geram a dor e são, portanto, as sensações que devem ser evitadas pelo homem. E, para ele também, as sensações leves são as sensações que geram o prazer, ou seja, do movimento leve em si. Então, ele distingue, né? Existem esses dois tipos de sensações, as sensações bruscas e as sensações leves. Para o Aristipo de Cirene, que é o fundador da escola cirenaica, existem esses dois tipos, e o objetivo do homem, da felicidade humana, deve ser sempre buscar as sensações leves, portanto prazer, e evitar a dor, né? E evitar a dor, né? Tanto é que, inclusive aqui quando a gente fala de prazer, a gente está literalmente dizendo prazer físico, tá? O Aristipo de Cirene, ele dizia que o prazer físico é o mais poderoso deles, né? E por isso que ele vai colocar na filosofia dele o prazer como o objetivo supremo da vida humana, né? É claro que aqui a gente não está falando o Aristipo, ele não está falando de um hedonismo sem limites, né? Então ele não propagava, sei lá, o cara vai ficar bebendo o dia todo, sabe? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que o objetivo do homem está no prazer. Mas ele pregava que esse prazer deve ser limitado, pois se o prazer for colocado sem limites, né, chegará um momento em que esse prazer sem limites provocará dor, né? Então, o Aristipo, ele propõe o seguinte: o homem deve apreciar o prazer como objetivo da vida dele, porém de forma limitada a evitar a dor. Ou seja, o homem deve equilibrar, né, o prazer, limitar o prazer de tal modo que esse prazer em demasia e em excesso não ocasione mais dor dele. Ou seja, por exemplo, ele reprovaria a ação de, por exemplo, ficar embebedado, sabe? Porque isso pode trazer mais dor ao homem, né? Então, sim, ele adota certa importância ao prazer, ele diz que o prazer é a finalidade da vida humana,
mas ele não nega que esse prazer tem que ter certo limite, né? Ao ponto desse limite evitar outras dores futuras. Assim, a gente poderia dizer que a filosofia da escola cirenaica entende que o indivíduo deve buscar o prazer máximo, mas sem que esse prazer cause punições ou dores futuras, né? Então, é a busca sempre do prazer resultante máximo, vamos dizer assim. Né? E essa escola, ela é um pouco bizarra por causa disso, né? Então, a gente vai ter uma escola bem hedonista nesse sentido, e uma escola bem descrente da figura dos deuses. Uma das figuras dessa escola será o Teodoro, que vai descartar a possibilidade da existência de Deus. Eles eram ateus, né? A maioria desses participantes. Por isso eles acreditavam, né? Como não há finalidade aqui na vida humana, eles acreditavam, por eles serem ateus, acreditavam que o único sentido da vida humana, de fato, era o prazer, né? Haverá Régios, que é sem dúvidas, o participante desta escola mais bizarro, né? Que ele acreditava que viver é um mal em si mesmo, né? Então ele tinha, claro, pensamentos um tanto quanto pensamentos suicidas, vamos dizer assim. Né? Os Régios, inclusive, ele ficou conhecido na Grécia porque ele foi proibido, né? Fizeram uma lei proibindo ele de dar aulas, porque a maioria dos alunos dele, que tinham aula com ele, se matavam. Né? Então, há um elemento do suicídio muito forte na escola cirenaica. É uma filosofia um tanto quanto decadente, né? E é uma filosofia, querendo ou não, tanto quanto obscura se comparada à filosofia até mesmo do cinismo de Diógenes. Né? Uma filosofia mais obscura, uma filosofia mais dark. Enfim, então acho que a gente abordou bem aqui as 3 escolas socráticas menores de maior relevância, que são elas a escola de Mégira, que a gente viu, né, que faz essa síntese entre a antropologia socrática e a cosmologia de Eleia. A gente viu também o cinismo de Antístenes, que prega o desapego como a virtude, e a gente viu a escola cirenaica, que prega toda essa questão do hedonismo, e enfim, e do prazer como finalidade da vida humana. Então, são essas 3 escolas filosóficas que vão ser chamadas de escolas socráticas menores. São elas que ficaram conhecidas por este título. E na próxima aula a gente vai provavelmente estudar Diógenes, salvo engano. E enfim, depois terminamos o período socrático e vamos para Platão, certo? Então, muito obrigado pela companhia aqui na aula, pela atenção, e se inscrevam, e é isso. Muito obrigado, deixem as dúvidas nos comentários. Então, valeu, falou!